Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Eu realmente preciso do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal antes de assistir. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Cada tópico é importante e interessante, então não deixem de assistir nosso episódio até o final. Tópico número 1. A chocante alegação dupla: os Estados Unidos estão alimentando as chamas de uma guerra por procuração em Taiwan? Tópico número 2. Satélites revolucionários da China, como eles estão expandindo o alcance militar, de acordo com os Estados Unidos. Tópico número 3. Alerta de segurança cibernética: Estados Unidos identificam China como sua maior ameaça. Pentágono emite advertência sombria. Tópico número 1. A Força Aérea e a Marinha do Exército de Libertação do Povo da China, PLA, recentemente posicionaram um número significativo de aeronaves e embarcações no Estreito de Taiwan. Isso ocorre após a passagem de 2 navios de guerra das marinhas dos Estados Unidos e do Canadá pela região. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan relatou que, em um período de 24 horas, pelo menos 22 aeronaves e 20 embarcações, incluindo o porta-aviões Shandong, foram enviados para áreas ao redor de Taiwan pelo Comando do Teatro Oriental. Especificamente, 13 das aeronaves entraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Sudoeste de Taiwan. Relatos de notícias sugerem que o número de embarcações chinesas implantadas é o maior registrado desde agosto do ano anterior. Taiwan respondeu às ações da China monitorando de perto a situação e posicionando aeronaves de patrulha de combate, CAP, embarcações da Marinha e sistemas de mísseis em terra. O posicionamento da China ocorreu depois que o USS Ralph Johnson e a fragata naval canadense HMCS Ottawa navegaram pelo Estreito de Taiwan em 9 de setembro. A intenção da Marinha dos Estados Unidos era salvaguardar a liberdade de navegação na área. A Voz do Estreito, uma emissora de rádio em Fujian estabelecida pelo PLA, afirmou que o recente aumento nas vendas de armas e assistência militar dos Estados Unidos para Taiwan é resultado de seus desejos de replicar uma guerra por procuração semelhante à da Ucrânia no Estreito de Taiwan. A transmissão sugere que os Estados Unidos buscam fortalecer seu controle em Taiwan através do Partido Progressista Democrático, DPP, o partido governante, ao mesmo tempo que criam conflitos e reduzem a força da China. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou sua opinião de que, devido à desaceleração da economia chinesa, uma invasão de Taiwan é menos provável no futuro próximo. Biden afirmou que o governo chinês está enfrentando atualmente uma crise econômica, com alto desemprego entre jovens e problemas no mercado imobiliário. Durante a cúpula do G20 na Índia, Biden conversou com o primeiro-ministro chinês Li Qian, onde ambos enfatizaram a importância de manter intercâmbios e ver o desenvolvimento da China como uma oportunidade. A administração Biden recentemente forneceu assistência financeira militar a Taiwan e aprovou vendas de armas no valor de milhões de dólares. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China pediu aos Estados Unidos que cessem as ações que possam aumentar as tensões no Estreito de Taiwan e parem de apoiar qualquer tentativa de buscar a independência de Taiwan por meio da força. Um artigo publicado pelo ChinaTimes.com, um site de notícias pró-Pequim em Taiwan, sugeriu que a decisão de Biden de fornecer assistência militar a Taiwan pode aumentar o conflito no Estreito de Taiwan. Argumentou-se que, à medida que os Estados Unidos entram na temporada de eleições presidenciais, o sentimento anti-China no país provavelmente aumentará. O artigo também afirmou que Biden minimizou a assistência a Taiwan para evitar provocar a China, enquanto o Partido Progressista Democrático em Taiwan exagerou os efeitos dessa assistência para justificar suas próprias ações. É essencial analisar criticamente a situação, considerando as ações e declarações tanto da China quanto dos Estados Unidos. Embora o posicionamento da China de aeronaves e embarcações no Estreito de Taiwan gere preocupações sobre a estabilidade regional, os Estados Unidos têm enfatizado seu compromisso em garantir a liberdade de navegação na área. As motivações por trás do aumento da assistência militar dos Estados Unidos a Taiwan podem ser percebidas de maneira diferente,
com a China argumentando que os Estados Unidos buscam criar conflitos e enfraquecer a posição da China. Considerando que as opiniões sobre esse assunto podem variar, é importante ouvir as perspectivas de diferentes indivíduos sobre o assunto. Qual é a sua opinião sobre os recentes desenvolvimentos no Estreito de Taiwan? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários. Tópico número 2. Satélites revolucionários da China, como eles estão expandindo o poder militar, segundo os Estados Unidos. A China recentemente desenvolveu novos satélites, que segundo o líder de inteligência da Força Espacial dos Estados Unidos, Major-General Greg Gagnon, expandiram suas capacidades militares na região do Pacífico. Esses satélites avançados têm aprimorado significativamente as habilidades de observação da China, permitindo uma maior precisão e visibilidade durante o dia e a noite, independentemente das condições climáticas. Gagnon fez essas declarações durante a conferência anual do Aerospace Forces Association, perto de Washington, D.C. A implantação desses ativos espaciais pela China não apenas estendeu seu alcance, mas também aumentou sua capacidade de ameaçar Taiwan de forma mais eficaz. O Exército de Libertação Popular, PLA, agora tem acesso a capacidades espaciais semelhantes às que os Estados Unidos possuíam há cerca de uma década. Essas capacidades estão integradas aos centros de comando e controle da China e vinculadas a armamentos militares, levando a uma expansão da zona de engajamento de armas dupla. Esse desenvolvimento representa uma mudança significativa na dinâmica militar do Pacífico Ocidental. Nos últimos anos, a China lançou cerca de 200 satélites, uma parte considerável dos quais são dedicados à monitoração das forças chinesas e rivais. Esse investimento substancial em capacidades espaciais transformou a China de um jogador regional com uma estratégia de defesa predominantemente voltada para o interior em uma nação de projeção de poder global. Essa projeção de poder se torna evidente por meio de suas tentativas de coagir aliados e parceiros no Pacífico Ocidental. Também é observada quando a China realiza operações aéreas e de veículos aéreos não tripulados, VANTS, ao redor de Taiwan ou posiciona combatentes de superfície perto do lado leste da ilha, ensaiando possíveis manobras de envolvimento completo. Apesar dos avanços da China, os Estados Unidos ainda mantêm superioridade em certos aspectos do setor espacial comercial. Os Estados Unidos possuem produtos e serviços de sensoriamento e comunicação líderes mundiais que reforçam sua força no domínio espacial. No entanto, houve preocupações recentes em relação às ações de Elon Musk, especialmente relacionadas à sua empresa SpaceX. Relatos sugerem que Musk negou um pedido da Ucrânia em 2022 para estender o serviço Starlink na Crimeia, potencialmente permitindo que as forças ucranianas visem ativos navais russos na região. Em relação à dependência dos Estados Unidos em relação à SpaceX, o general Chance Saltzman, chefe das operações espaciais dos Estados Unidos, garantiu aos repórteres na conferência que as empresas contratadas pelo governo dos Estados Unidos devem cumprir suas obrigações. Ele desviou qualquer preocupação específica relacionada à SpaceX e enfatizou que os termos do contrato ditam os relacionamentos comerciais. Para aprimorar a eficácia de suas operações espaciais, os Estados Unidos planejam simplificar as operações e a sustentação sob lideranças de equipes únicas. Essa abordagem, conhecida como Missão Integrada Delta, TMD, prevê ter um único comandante responsável tanto pelas operações quanto pela sustentação em uma área de missão específica. Atualmente, estão sendo desenvolvidos 2 protótipos de IMD, um para a guerra eletromagnética e outro para posicionamento, navegação e temporização. Esses protótipos visam integrar operações e sustentação de forma harmoniosa. Além de simplificar suas próprias operações, os Estados Unidos estão tomando medidas para monitorar as atividades da China e da Rússia no espaço. O Escritório Nacional de Reconhecimento, NRO, está lançando uma nova missão espacial chamada Silent Barker, que envolve o desdobramento de satélites na faixa de órbita geoestacionária da Terra. Esses satélites observarão e monitorarão as atividades de armamento espacial chinês e russo, avaliando se estão ocorrendo quaisquer ações preocupantes e preparando possíveis respostas de acordo. No entanto,
Os Estados Unidos não têm a intenção de implantar satélites armados com mísseis ou lasers em órbita, pois a destruição de objetos espaciais pode criar detritos e outros problemas de longo prazo que exigiriam monitoramento e gerenciamento extensos. O general Saltisma explicou que medidas alternativas, como efeitos cibernéticos avançados, podem ser utilizadas para neutralizar o armamento espacial chinês. Ele enfatizou a relutância em criar campos de detritos que persistiriam na órbita da Terra por centenas de anos, pois isso dificultaria futuros planos e operações espaciais. Por fim, os avanços feitos pela China em capacidades espaciais e sua projeção de poder militar no Pacífico levantam várias questões e oportunidades para discussão. Quais são suas opiniões sobre o rápido desdobramento de satélites pela China e suas implicações? Como você vê as abordagens dos Estados Unidos em relação às operações espaciais e monitoramento? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Tópico número 3. Alerta de cibersegurança. Estados Unidos identificam China como sua maior ameaça. Pentágono emite aviso severo. O Departamento de Defesa, DoD, recentemente divulgou um resumo de um relatório classificado, revelando que considera a China como sua principal ameaça cibernética. A versão não classificada deste relatório serve como base para a estratégia do DoD na implementação das prioridades delineadas na Estratégia de Segurança Nacional de 2022, Estratégia de Defesa Nacional de 2022 e Estratégia Nacional de Cibersegurança de 2023. John Plum, secretário assistente de Defesa para a Política Espacial, destaca a importância dessa estratégia, que se baseia nas lições aprendidas de operações cibernéticas anteriores e observações da guerra cibernética no conflito Rússia-Ucrânia. Plum ressalta a importância da estreita colaboração com aliados, parceiros e indústria para possuir as capacidades cibernéticas necessárias, medidas de segurança e resiliência para deter conflitos e emergir vitorioso em caso de falha na dissuasão. A estratégia, conforme explicado por Miek Eoyan, secretário assistente de Defesa para a Política Cibernética, reconhece a China como principal desafio no domínio cibernético e reconhece que a Rússia também representa uma ameaça significativa no ciberespaço. De acordo com o relatório, o Partido Comunista Chinês considera a superioridade em cibersegurança como um princípio fundamental para alcançar a vitória. Ele afirma ainda que a China tem se envolvido em campanhas prolongadas envolvendo espionagem, roubo e comprometimento de redes de defesa essenciais e infraestrutura crítica mais ampla nos Estados Unidos. Eoyan ressalta a colaboração em andamento entre o DoD e outras entidades do governo federal para compartilhar melhores práticas e expertise no combate às ameaças cibernéticas. A estratégia também delineia planos para aprofundar a cooperação com a indústria privada por meio do compartilhamento voluntário e oportuno de informações. À medida que o domínio cibernético continua a se expandir, o relatório destaca como adversários estrangeiros têm explorado vulnerabilidades para se envolver em atividades como espionagem, roubo de propriedade intelectual, violação da soberania dos Estados Unidos e até mesmo atos de guerra. No início deste ano, tanto autoridades dos Estados Unidos quanto a Microsoft divulgaram a descoberta de uma campanha de hacking chinesa visando pessoas de alto escalão, incluindo a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, e altos funcionários do Departamento de Estado. A intrusão começou em 15 de maio e não foi detectada até 16 de junho. Embora a Microsoft tenha atribuído a responsabilidade a um grupo de hackers chinês, o Departamento de Estado não atribuiu oficialmente o ataque à China. No entanto, ele também não tinha evidências para refutar essa afirmação. Convidamos você, nosso público, a se manifestar sobre esse tópico. Quais são seus pensamentos sobre a avaliação do DoD de que a China é a maior ameaça em cibersegurança? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões na seção de comentários.